Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel no Facebook e ainda na página Jornalista Fábio Pereira no YouTube e no Facebook. Fique absolutamente à vontade para comentar lá. Hoje é gravado, mas depois eu vejo o comentário e respondo a pergunta se eu souber. Senão a gente vai pesquisar e depois eu respondo, tá bom? Nós vamos fazer o evangelho completo, né, desde a oração inicial. Na sequência nós vamos para a leitura edificante. Hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, caiu o item 56, lucros. 56 lucros, a gente vai ler e vai explicar, vai discorrer sobre o assunto. Na sequência nós vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Essa é a edição da editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Caiu hoje o capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire, e o item é o primeiro, candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Na sequência, a gente vai para a fluidificação da água. A minha já está aqui, você vai colocar a sua aí também. O Fábio vai benzer minha água, eu não benzo nada, hein? Você vai colocar a sua água aí e os mentores que vão visitar você, junto com Jesus, que vão fluidificar. Aí vai ser a nossa oração final, já na fluidificação da água, tá bom? Então é isso. Vamos lá? Vamos começar o nosso evangelho então, elevando o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele da maneira que nós imaginamos que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, seu Otávio, cumprimento a todos os demais, nossos queridos amigos, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos ainda mais o nosso pensamento, Senhor Jesus, para que a nossa vibração então possa senti-lo, ou sentir da melhor forma possível sua presença em meio a nós, e por isso já vos agradecemos de coração. Ainda no quesito gratidão, mestre, gostaríamos de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, agradecendo por tudo de ruim que efetivamente nos aconteceu na última semana, porque afinal de contas estamos falando de dívida paga, dívida quitada, de sensação de alívio, né, de termos podido quitar esse débito ou reparar, resgatar esse equívoco que cometemos no passado, e por isso, de verdade, muito obrigado. No quesito pedido, mestres, gostaríamos de pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de errar menos, e a nossa disposição em ser o menor entrave possível às inspirações suas e dos prepostos seus prepostos que aqui estão, benfeitores espirituais, que muito nos honram com a presença, embora saibamos do nosso não merecimento, mas uma gratidão enorme no coração pelo acréscimo de misericórdia do Senhor e também desses queridos amigos que aqui se fazem presentes. Dessa forma, então, mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado então o nosso Evangelho no Lar. Bom, vamos lá. Nós sempre começamos, como eu disse, com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. E o livro Caminho, Verdade e Vida tem sempre um trecho do Novo Testamento. O trecho de hoje é de Lucas, capítulo 12, versículo 20. O Emmanuel pega só um pedacinho do versículo 20, que é: e o que tens ajuntado, para quem será? Essa parábola, ela está no capítulo 12 de Lucas. Lucas, que era boticário, né, companheiro de Paulo, do Paulo apóstolo, do Paulo de Tarso, teria escrito o evangelho dele entre o ano 60 e o ano 80, são 20 anos, é um espaço muito grande, mas falando de hoje, voltando lá, é um espaço pequeno para a gente poder ter ideia. Aconteceu na Galileia, onde é Israel e a Palestina hoje,
foi dirigida essa passagem de Jesus tanto aos discípulos quanto à multidão que os acompanhava, e ele diz respeito a uma parábola. É um trechinho de uma parábola, você deve se lembrar dela. Eu vou ler desde o do versículo 13 até o versículo 21 para contextualizar por que que o Emmanuel separou esse pedacinho que é: e o que tens ajuntado, para quem será? Né? Então é o seguinte: alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Vede, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs então uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa é a partezinha que o Emmanuel pegou, né? Assim é aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus. Na tradução do livro que o Emmanuel usa, a tradução está assim: e o que tens ajuntado, para quem será? Na tradução que eu li está escrito: e o que tens preparado, para quem será? É a mesma coisa, né? Só contextualizando a diferença. Então, só para você entender, a parábola do rico que se achava, né, estava naquela situação: nossa, eu tenho pra caramba, então eu vou ficar de boa aqui, não vou fazer mais nada, fazendo planos para o futuro, mas Deus tinha outros planos, ou seja, o planejamento encarnatório dele era diferente, e insensato que era, não pensou nisso, não ajuntou bens, aqueles imateriais, aqueles que vão na mala que a gente leva quando volta para o plano espiritual. Eram só bens materiais. Jesus tem alguma coisa contra bens materiais? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Qual é então o problema? O problema é o peso e importância que nós damos aos bens materiais. E se eles forem superiores ao peso e importância dos bens morais, do estado de estar bem com a família, com as pessoas, com o restante da humanidade do planeta, aí tudo bem. Agora, se isso me torna uma pessoa dominadora, aí há uma série de exemplos, e cada um de nós conhece muitos, para poder entender. Só que o grande detalhe é, quando Jesus fala assim: louco, hoje mesmo te pedirão tua alma, ou seja, você vai desencarnar, eu vou desencarnar. Fábio, eu não acredito em reencarnação. Não muda absolutamente nada. Continua existindo a reencarnação. É uma coisa que não faz a menor diferença, né? Ah, Fábio, eu acho que não existe a lei da gravidade. Tá, pula de um lugar alto, você vai cair para baixo. Acreditando ou não. Pula, faz esse teste. Sobe num edifício bem alto ou sobe numa montanha e aí se joga e fala: não existe a lei da gravidade. Você não termina a frase. E você vai cair para baixo. A lei da gravidade vai continuar existindo, vai te atrair para baixo, seu corpo vai morrer, você vai desencarnar. Isso vai acontecer, acreditando ou não. Claro que há políticos, recentemente uma matéria muito interessante, mostrando que no interior de São Paulo um político um vereador queria fazer uma alteração para revogar a lei da gravidade. Tem gente assim. Tem gente assim, né? E ganhou voto e foi eleito, né? Não sei o que é pior, né? Não sei o que é pior, mas é isso, né? Uma recente pesquisa num teste social também saíram às ruas perguntando para as pessoas: você é contra a lei da gravidade? E as pessoas respondendo: claro, é uma lei absurda, não sei o que. Eu não estou acompanhando o noticiário. Precisamos nos informar. Só que a lei da gravidade tem como comprovar: se você tropeça, você cai.
não é? Se você está na cama, você rola até acabar a cama, você cai para baixo. Então, existe a lei da gravidade. A reencarnação, como que comprova? Não precisa ficar preocupado, não, você vai desencarnar. Mas se você quiser, há muitos estudos, principalmente na Universidade Americana do Estado da Virgínia, que você vai poder pesquisar. Mas se você segue só a Virgínia que rebola, você não vai saber absolutamente nada. Mas se você buscar a Universidade do Estado da Virgínia, você vai entender muito sobre reencarnação e vai fazer uma diferença muito grande. Perceba, nós estamos estudando a doutrina espírita. Então nós estamos falando para espíritas. Se você está chegando agora no meio espírita e parece um pouco estranho você a parte técnica que a gente está falando, o espiritismo, o objetivo do espiritismo é o consolador que Jesus prometeu e que está à nossa disposição desde 1857. Nós espíritas estudamos as técnicas que o espiritismo nos oferece para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou e, portanto, sermos agentes dessa consolação. Tá? Por isso que a gente trabalha um pouco mais a parte técnica. Mas vamos lá, Emmanuel diz o seguinte: lucros, e coloca: e o que tens ajuntado, para quem será? Dessa parte da parábola do rico que eu li há pouco para vocês. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Muitos de nós, egoisticamente, vamos entender que estou amontoando para os meus filhos, estou amontoando para os meus netos, depois que eu me for vou deixar para eles. Então vamos, como o Evangelho é muito claro nesse sentido, vamos colocar da seguinte forma: vamos imaginar que isso seja a mais absoluta verdade. Vamos imaginar que eu, você ou qualquer um de nós tenhamos verdadeiramente esse único objetivo, que é amontoar ao máximo egoisticamente, explorando mão de obra, explorando as outras pessoas, dando golpe nos outros, levando vantagem, passando os outros para trás, com o único objetivo de satisfazer o meu, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, o meu egoísmo de família. Egoísmo pessoal, aí dá uma melhoradinha, egoísmo de família, aí dá uma melhoradinha, egoísmo de casta, aí dá uma melhoradinha, egoísmo de país. A gente já falou muito sobre os tipos de egoísmo, até chegar lá na frente o que é verdadeira caridade. Muito bem. Vamos imaginar que seja absolutamente verdade isso, e que o coração do sujeito seja realmente essa situação de amealhar para os filhos e netos. Tá, eu sei o planejamento encarnatório deles? Se não for para eles terem, não vão ter, mesmo eu deixando. Se for para eles terem, terão, independentemente de eu deixar ou não. Mas eu não tenho como saber. Então a gente fica numa situação difícil de pensar. Aí é o ponto. Se para mim é difícil pensar sobre isso, se a importância única é de conquistar o bem material,
Se eu estou preocupado única e exclusivamente com isso, tem alguma coisinha que precisa ser modificada em mim, porque já não sou mais espírita, portanto. Fábio, mas o espírito então ele é preguiçoso, vagabundo, ele não busca o sustento, o próprio sustento? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é a importância que eu vou dar àquilo que vai ficar aqui, em detrimento daquilo que eu deveria colocar na minha mala, que são as boas ações. Há alguns exemplos que dá para a gente usar e que deveria ser interessante para a nossa encarnação. Lembre-se, o objetivo do Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Nesses estudos espíritas que nós fazemos, nós buscamos as técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou e, portanto, sermos os agentes dessa consolação, certo? Está explicado até aqui, então vamos lá. Você, eu, nós temos um emprego. E nesse emprego nós trabalhamos, um exemplo, tá? Das 8 da manhã às 6 da tarde. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Certo? E aí o que eu ganho, eu consigo sobreviver, eu consigo viver relativamente bem, eu consigo guardar um pouquinho, talvez, ou então consigo ter uma vida mais tranquila com a minha família e consigo ajudar uma entidade espírita, por exemplo, que são entidades de confiança, são geridas por pessoas que querem fazer o bem, então a gente tem um pouco mais de tranquilidade. Claro que toda regra tem exceção, mas via de regra as entidades espíritas são, nós temos uma confiança nessas entidades para poder ser os colaboradores para que essa entidade ajude mais e mais pessoas, certo? Tá. E aí até ajudo essa entidade e tudo mais, ok, tudo maravilhoso. Aí eu sou convidado para fazer parte de uma reunião de vibração, uma reunião de desobsessão, uma reunião de palestras, uma reunião de estudos, né? E eu então falo, vou participar. E começo a participar. Como que está a minha situação financeira? Eu trabalho das 8 da manhã às 18 horas, às 6 horas da tarde. Ganho o que posso, o que consigo sobreviver. Não tenho pretensões de luxo. Estou tranquilo dentro daquilo que me satisfaz. Tenho até condições de ajudar o centro. Não sou do tipo do óbolo da viúva que dá da indigência, dado que está sobrando. Mas está bom. É um começo. E aí eu começo a fazer parte da reunião, uma reunião qualquer, seja ela de desobsessão, de vibração, de estudo, de palestra. Mas aparece uma oportunidade de eu conseguir um segundo emprego que vai me tirar o tempo do centro, que vai me tirar o tempo da família, que vai me tirar a paz, o sossego que eu tinha, trabalhando, por exemplo, num exemplo bobinho, das 7 às 10 da noite, mais 3 horas. Então perceba, o que eu estou abrindo mão? Eu estou abrindo mão do contato com a minha família, eu estou abrindo mão do centro espírita, eu estou abrindo mão do meu aprendizado moral, estou abrindo mão, se é uma reunião de vibração ou uma reunião de desobsessão, estou abrindo mão da caridade verdadeira que se pode fazer, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que a reunião mediúnica é isso, a reunião de vibração. Eu estou orando, mandando energias positivas para pessoas que eu não faço ideia quem sejam. Numa reunião de desobsessão, eu estou ajudando não necessariamente os obsidiados, mas os obsessores que há muitos anos, talvez séculos, estão em sofrimento absurdo na situação em que se encontram. E aí a reunião de desobsessão os ajuda, os auxilia, os coloca no caminho do bem. Fábio, mas doutrina 3, 4 pessoas por noite que se manifestam. E aquelas que são doutrinadas naquela doutrinação? São muitas. O livro Bastidores da Mediunidade, do Emanuel Cristiano, escrito pela
pelo espírito Nora, através da mediunidade do Manuel Cristiano, mostra muito claramente como que funciona o outro lado, o lado de lá da reunião da desobsessão, que é fabuloso, né? Então veja, Kardec também, evidentemente, muito mais no livro dos médiuns mostra como isso acontece, no livro Céu e Inferno, enfim, tem muita coisa importante que nós podemos buscar na leitura espírita, na literatura espírita. Bom, o que eu abri mão? Eu abri mão, então, de um tempo que eu dedicava para a minha autoeducação moral, da caridade necessariamente para as outras pessoas, ou caridade que eu estou doando a única coisa que é minha de fato, que é meu tempo, né? Que é meu tempo, minha disposição, porque naquele momento eu preferi amealhar ao invés de amealhar material, ao invés de amealhar espiritual ou moral. É uma escolha lícita? Ué. É uma boa escolha? Não necessariamente. Pode me custar caro? Sim, pode me custar caro. Ah, Fábio, então você está dizendo que os espíritos vão... Que, não, tá, para. Ah, se eu não desenvolver a minha mediunidade, os espíritos vão me perturbar. Para. Desenvolva a sua mediunidade, ou seja, entenda como funciona e use ou não. É uma habilidade, é um talento que você tem e você tem seu livre-arbítrio, você faz o que você quer. E depois você vai responder por isso. Agora, se você tem a habilidade de ver e sentir espíritos, ela não vai parar. Você pode não querer exercer, mas ela não vai parar. Como o sujeito que tem uma habilidade gigantesca de transformar sons em movimento e pode tocar qualquer instrumento que ele quiser, mas fala, não quero. Ué, é uma habilidade conquistada, a mediunidade é uma habilidade conquistada que você utiliza ou não. Você faz o que quer. Então não é isso que eu estou dizendo. Não vai haver um arrependimento por conta... Não vai haver um problema, os espíritos vão intervir, você vai ser castigado. Não existe nada disso. O que existe é... Quando, como diz Emmanuel, quando nós chegarmos no plano espiritual, quando nós chegarmos num ponto de resgate ou numa colônia, e aí nós entrarmos em contato com a nossa própria consciência, eu, você ou qualquer um de nós, vamos estar nus diante da grande verdade daquilo que nós fizemos, das nossas escolhas. E da maneira que nós treinamos a nossa consciência aqui, com a rigidez, com a dureza, com a inclemência com que nós treinamos aqui, com a pressa de julgar que nós treinamos aqui a nossa consciência, é assim que ela agirá para conosco. É uma metáfora, evidentemente, né? Agirá conosco quando nós nos encontrarmos com ela no plano espiritual. E Deus queira, para sorte nossa, que isso aconteça quando estivermos num ponto de resgate ou estivermos numa colônia, porque se esse encontro for com a nossa consciência e ela estiver muito treinada erradamente, com dureza, com firmeza, com crueldade, com pressa de julgar e tudo mais, e a gente se encontrar com ela no umbral, vai dar muito certo não vai ficar muito legal. Então a lição de hoje é para nós analisarmos que há uma necessidade muito grande de sobrevivermos? Claro que há. Há uma necessidade grande de nós amealharmos fortuna para produzir mais? Claro que há. Há necessidade, evidentemente. Então não é porque você nasceu rico, porque você tem dinheiro, que você está condenado. Não é nada disso. Não seja vitimista. Não é essa a questão. O ponto aqui é o que você faz com esse dinheiro. Porque se você gira a roda da economia, se você paga salários dignos, se você não é egoísta, ou egoísta de família, ou egoísta de casta, e você consegue repartir isso, né? Então é importante, eu tenho uma empresa, eu preciso de um ponto de equilíbrio de reinvestimentos, eu preciso de um ponto de equilíbrio de ampliação, eu preciso de um ponto de equilíbrio de manutenção, mas acima disso eu não preciso amealhar tanto, né? Não preciso amealhar tanto. Vou ter conforto, mas os meus funcionários vão ter também, não é? Vão ter bons salários dignos,
Enfim. Ó, Fábio, mas tem gente. Para com essas coisas de tem gente. Quem não se enquadra, está à vista. Quem não se enquadra, tchau. Aqui não há uma necessidade de sermos tolos. Há uma necessidade de sermos justos. Tá? E é isso que nós estamos aprendendo. Porque quando chegar o momento, e vai chegar o momento, para todo mundo vai chegar o momento, daqui 150 anos, todos que estão encarnados na Terra dificilmente aqui estarão. 150 anos, dificilmente. A probabilidade de alguém estar encarnado ainda é ínfima. É quase inexistente. Certo? Posso aumentar para 200. Daqui 200 anos, ninguém que está encarnado hoje estará com o mesmo corpo aqui na Terra. Pode até já ter voltado em outra encarnação, mas... Então, mais de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas que estão encarnadas hoje, nenhum desses corpos existirá daqui 200 anos. Pensando dessa forma, a gente fala assim, realmente... Mas e nesse tempo, Fábio, enquanto eu estou aqui, eu aproveito. O convite de Jesus hoje é para pensar justamente nesse sentido. Vale a pena? Vale a pena? Será que vale a pena? Pelos relatos que nós temos do plano espiritual, não vale. Mas aí cada um acredita no que quer, né? Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire porque Jesus fala por parábolas. Aqui são trechos de Mateus, Lucas e outro de Mateus e uma explicaçãozinha de Kardec do capítulo 24. Vamos arrematar tudo isso? Então vamos lá. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não se pega uma lâmpada e põe embaixo da cama. Candeia é tipo uma lamparinazinha, e candeeiro é um lustre, você vai lá e pendura ela, tá? Agora vamos para o trecho de Lucas. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Agora vamos para uma passagem de Mateus. Seus discípulos se aproximando disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: Porque para vós outros, para vocês, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos de medo que os seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Aí Kardec diz o seguinte: admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendido por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com a criança cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sob o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas, todo ensinamento. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-la. Ocorre mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque chegados
A um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Por isso que eu disse, o objetivo do Espiritismo é ser o Consolador prometido. Então, para as pessoas que não são espíritas e que precisam do Consolador enviado por Jesus, que é o Espiritismo, eu vou consolar, sem querer doutrinar, sem querer ensinar, sem querer falar sobre reencarnação ou isso ou aquilo, vou consolar a pessoa. Se ela abrir a possibilidade, podemos comentar. Mas o importante é a consolação. Certo? Então, exemplificar é o caminho. E não querer doutrinar as pessoas. Se eu quero passar para as pessoas que o importante é amealhar a mala, encher a mala de boas ações, eu tenho que encher a minha mala de boas ações. Se eu quero explicar que ajuntar demais aqui na Terra não é necessário porque vai ficar tudo aqui, eu devo não fazer isso. Eu devo acender a candeia dos meus exemplos e colocar no candeeiro os meus exemplos, não aquilo que eu acho bacana no Espiritismo. Muita gente fala, nossa, eu adoro o Espiritismo, Fábio, eu adoro o que o Espiritismo ensina, adoro essa doutrina, mas é muito difícil para eu viver. Por que essas pessoas estão achando isso? Porque exatamente aquilo que aconteceu na época de Jesus continua acontecendo hoje em dia. Nós precisamos não mais falar por parábolas como Jesus fazia, porque as pessoas não entendem aquilo que a gente vai falar tecnicamente do Espiritismo. E isso não é um demérito para ninguém, não estamos desmerecendo ninguém, nem achando que somos melhores, mas as pessoas não vão entender. Nesse mundo de hoje, em que se segue padrões absurdos e onde a sensualidade e o ganhar dinheiro fácil, mesmo que sob o ridículo, vale a pena, como que eu vou explicar aquilo que Jesus ensinou? E sem a reencarnação, como que vou fazer? O que Jesus falou sem a reencarnação é tudo balela, tudo besteira. Se eu não sei que existe a reencarnação, tá, e aí? Para quê? Para quê? Eu estava vendo uma cena de uma novela esses dias em que o sujeito diz assim: eu acho que eu vou para o inferno. Eu estou com medo de ir para o inferno, porque se existe céu, existe inferno também. E eu vou para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Aí outra pessoa fala: nossa, como você é infantil. Como você é tolo de acreditar nessas coisas. Nossa, agora você virou religioso. Isso é uma bobagem, isso não existe. E isso está em nós querermos negar, porque se não existe, eu não preciso fazer um monte de coisa. É por isso que a religiosidade hoje é tão idiota. Aliás, está no topo da idiotice nessas épocas que nós vivemos. Porque há aqueles que ficam bravinhos com Deus, então se tornam ateus. E aí, a partir da negação, então beleza, se eu acho que não existe, então morreu o assunto, não existe, eu faço e vivo como se não existisse, e pronto, acabou, faço do meu jeito. E aí não tem como levar consolação para essas pessoas. O desespero é sempre muito grande, e só melhora um pouquinho esse desespero quando e se há uma melhora financeira. Aconteceu uma melhora financeira, uma pequena mudança de patamar, de muito pobre para pobre, aí a pessoa já está bem.
Há aqueles que estão comprando Deus, então fazem coisas para agradar a Deus, porque vão precisar do retorno depois. Há pessoas que tratam Deus como o gênio da lâmpada, que está lá para quando eu precisar e atender os meus desejos, e tem que ser do jeito que eu quero. Só que certas coisas são verdadeiras, acreditemos nelas ou não. Todo mundo vai desencarnar e todo mundo vai chegar no plano espiritual. E todo mundo vai chegar com uma mala de boas ações. Só que nem todo mundo vai ter coisa dentro dessa mala. Nós espíritas precisamos encher a nossa mala de boas ações, para que essas boas ações sejam a candeia, a lâmpada que ilumina o caminho das pessoas pelo exemplo, não obrigando-as, mas pelo exemplo. E a nossa forma de falar em parábolas vai ser por exemplo. Há uma necessidade muito grande de sermos, você, eu, nós, sermos a pessoa diferente do comum. Tá, mas por que esse cara é assim? Por que essa mulher é assim? Por que essa pessoa é desse jeito? E talvez essa curiosidade abra espaço para que nós, trabalhadores do Cristo, ou espíritas, que é a mesma coisa, possamos então levar um pouquinho de esclarecimento, levar o consolo que todos nós precisamos. Então é isso que é colocar a candeia sobre o alqueire, iluminar a nossa volta. Nós podemos ser a candeia que ilumina, mas eu preciso adquirir luz. Por isso esses estudos que nós temos, para aprender as técnicas, para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou e, portanto, sermos a luz, para sermos o consolo para com as pessoas, para as pessoas, o consolo que as pessoas precisam. Fábio, mas ser luz é complicado porque atrai bicho, né? Atrai. Quem se incomoda com a luz vai tacar pedra? Vai. Faz parte. Melhor ser a luz que recebe o bicho e a pedra do que ser o bicho e a quem atira a pedra, né? Acho que já dá para ser um pouquinho dessas coisas. Então veja, estude o Espiritismo, busque o que o Evangelho nos traz, busque lições maravilhosas como essa que o Emmanuel trouxe para nós hoje. Entendamos a parábola do Cristo, façamos as nossas parábolas através das nossas ações, convençamos as outras pessoas porque veem em nós pessoas diferentes e não porque somos falantes de algo diferente. Não diferente no sentido de acharmos-nos melhores do que os outros, escolhidos de um Deus que faz diferença entre os filhos, fariseus modernos. Exemplos de como agir de forma cristã. E isso dá para fazer. O Espiritismo nos dá técnicas para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou e com isso sermos a luz exemplo para as outras pessoas, não porque sejamos melhores, mas porque estamos a serviço daqueles que precisam. Basicamente é isso, tá bom? Vamos lá, oração final para fluidificação, finalização da fluidificação da água, tá bom? Então vamos lá. Elevemos mais uma vez o nosso pensamento até Jesus, pensando no rosto dele como nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados que aqui estiveram, nosso guia espiritual, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Com muita satisfação no coração, Mestre, que agradecemos a sua presença em meio a nós e esperamos tê-la novamente na próxima semana. Muito obrigado de coração pelo acréscimo de misericórdia, por não desistir da gente, né? Por continuar conosco, apesar de sermos quem somos, pelas oportunidades de reparar os equívocos cometidos que o Senhor nos oferece, o apoio irrestrito para que consigamos fazê-lo,
Nosso muito obrigado. Temos mais um pedidinho para fazer então, mestre, como de costume, que o senhor, por favor, nos ajude na finalização da fluidificação da água, quando doaremos as nossas energias, e nesse momento é que nós fazemos os nossos pedidos individuais para que a água seja, essa água fluidificada seja salutar remédio para o espírito, perispírito e corpo de quem nós vamos agora mentalmente desejar que seja esse importante remédio. É isso, mestre. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela caridade que o Senhor faz conosco sempre, pelo acréscimo de misericórdia. Até a próxima semana e que assim seja. A vocês, meus amores, um beijo enorme no coração de todos e cada um de vocês. Domingo, 10 horas da manhã, tem bate-papo sobre Espiritismo aí ao vivo. E na próxima quarta-feira, mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. Beijo pra você que fica. Tchau.